O Senhor me viu. Eu posso declarar com convicção, com testemunho, que o Senhor me viu. O Senhor nos viu. Eu falo que quando junto eu e meus irmãos a gente conversar e para a gente compartilhar o nosso passado, para falarmos, né, da nossa infância principalmente, nós falamos que nós somos sobreviventes de um tempo muito difícil. E hoje nós entendemos, em comunhão, em conjunto, nós entendemos que o Senhor nos viu. E nós só estamos aqui hoje, podendo estar participando desse culto, e podendo declarar essa palavra, porque nós temos testemunho do poder de Deus nas nossas vidas. Que sim, independente da circunstância, independente da tempestade, independente do tempo ruim, o Senhor, Ele nos vê. Ele contempla todas as coisas. Por muitas vezes, né, meus irmãos e minhas irmãs, nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Mas Ele está no controle de tudo, porque o Senhor também trabalha no silêncio. Né? Que nós não venhamos permitir nos dispersar. Que nós venhamos todo dia entregar nossa vida ao Senhor. E crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Eu estava ali no cantinho ali, quando eu vi a irmãzinha que era orando, quando ela falou sobre Davi, eu falei, Jesus está na casa. Jesus está na casa. Porque eu fiquei ali pensando em várias mensagens. Eu tenho esse caderno aqui, está cheio de mensagens. A gente vai anotando, né? Que a gente vai escrevendo. Mas a palavra que tocou meu coração diante do livro, diante da leitura, é sobre Davi, porque eu me identifico com a palavra de Davi. Minhas irmãs se identificam com a palavra de Davi, porque na nossa família, né, antigamente era tudo muito sobre nome, né? Sobre sobrenome, sobre status, né? Como é também hoje. Mas antes era um pouquinho pior. E nós éramos verdadeiramente as menores da casa. Nós éramos aquelas que recebiam as sacolas de roupa usada. Eu lembro que a gente tinha até apelido Luizinho, Livinho, tinha apelido por quê? Porque minha mãe cortava o cabelo da gente curto, pau de piolho, e a gente vestia a roupa que tinha, até roupa de menino. Porque tinha aquela situação, né, pastor Cristiano? Menina é rosa e menino é azul. Mas eu tô de azul hoje, tá? Que cor pra mim não muda nada. Então tinha aquela questão da cor, e eu lembro que eles levavam sacola de roupa e a gente usava. E eu lembro que eu usava um conjunto de moletom azul, e por causa do cabelo curto, eles colocavam apelidos na gente, e a gente sofria com aquilo. E nós íamos num lar um pouco atribulado, a qual minha mãe era alcoólatra, a qual nós chegávamos em casa e nós não sabíamos como nós íamos encontrá-las. Mas ela tinha uma frase que ela dizia ao nosso coração, que foi guardada na tábua do meu coração e dos meus 4 irmãos. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Minha mãe sempre falava isso a nós. E nós éramos adolescentes e nós não tínhamos a liberdade de levar uma amiga em casa, porque nós não sabíamos como estaria o ambiente para receber aquelas pessoas. Por isso, nessa noite, eu louvo, glorifico e agradeço ao nome do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Porque existe uma promessa sobre nós e nós cremos nisso. Sim, o Senhor nos viu. Sim, o Senhor, Ele te viu. Se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, glorifica o nome do Senhor. O seu passado não te define. A sua história lá atrás não te define. Define em quem o Senhor te transformou. Quando falar do seu passado, você fala assim, meu irmão, eu não estou mais lá, não. Senhor, me trouxe até aqui, eu não estou mais não. Não tenta trazer meu passado no presente, não, que eu estou aqui para viver o agora e o que virá. O passado ficou para trás. Eu só vou voltar no passado por 2 motivos, para perdoar e para pedir perdão. Para isso, eu não estou mais lá. Não permita que o diabo venha querer trazer o seu passado para o seu presente, para roubar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque lá atrás Ele te viu e Ele continua te vendo. Amém? A palavra do Senhor ministrou no meu coração, está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se tiver com sua Bíblia em mãos, esteja abrindo. É com muita alegria, eu estou aqui segurando o choro, viu, gente? Eu sou chorona. Principalmente quando eu vejo a mão
mão de Deus, né? A mão de Deus sobre nós. Quando a gente tem o poder, que não fala que o Senhor é palpável, né, Cristiano? Ele é palpável, as pessoas acham que o Senhor, né? Não tá, ele é palpável. Ele está aqui. Aleluia, Deus! Para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, porque Ele nos veio. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 1 nos diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E unge-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor seu dia. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, nem a sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse tampouco: A este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o, e no meio dos seus irmãos, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez, meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença nesta noite. Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, eu te engrandeço e eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui presente, meu Pai, porque foi o Senhor que as trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que liberta, Pai. Tenhas liberdade em nosso meio nessa noite, Senhor. E cura corações, assim eu clamo, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar uma pincelada aqui, né? A palavra do Senhor nos declara que o povo de Israel queria um rei, de qualquer maneira, né? Era aquele ditado, eles tinham que ver para crer. Então eles queriam um rei, a qual ali Saul foi escolhido para ser o rei de Israel. Por um tempo Saul foi obediente ao Senhor, ele cumpria ali aquilo que o Senhor determinava. Mas, né, como não é diferente no tempo de hoje, ali Saul foi crescendo, foi enriquecendo, foi tendo domínio, foi tendo controle, e foi ali aonde ele se perdeu. Foi ali aonde que veio a queda dele, porque ele passou a ser desobediente ao Senhor. E sempre o Senhor me falou, sempre me disse, o Senhor falava comigo: filha, eu mudei o seu caráter, mas eu não mudei a sua personalidade. O que tem que prevalecer em ti é a tua essência. A mesma essência ela te traz, é a mesma essência que tem que permanecer. E Saul, a princípio ele era um bom homem, a princípio
princípio ele cumpria aquilo que o Senhor declarava, mas diante do seu reinado, ele passou a depender de si mesmo, a depender do poder que estava sobre ele. Mas um belo dia, diante da desobediência dele, diante da ansiedade dele, o Senhor manda Samuel falar a ele, né? Que o Senhor estava retirando o Espírito de Deus dele. E que a presença do Senhor já não seria mais com ele. E a palavra do Senhor nos declara que Davi, Saul ficou ali, meio atormentado, né? Porque aonde não tem o Espírito Santo, aonde não tem presença, as pessoas ficam atormentadas, as pessoas ficam doentes. E a palavra nos declara ali que um dos servos de Saul vê a situação, ele fica ali transformado, porque ele entendia que já não tinha mais jeito, que sem a presença de Deus, ele não faria mais o que ele fazia, porque nada vinha da parte dele, nada vem da nossa parte, tudo vem da parte do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos declara que ele ficou atormentado ali e um dos seus servos busca Davi ali. Ele nem sabia quem era Davi. E Davi tocava a harpa ali para acalmar, né? Tocava a harpa para acalmar aquele espírito maligno. E a unção, o poder de Deus já estava sobre Davi. Aquela unção estava ali para confirmar o que Deus já tinha trabalhado em Davi no passado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra, pastor Cristiano, nas suas escolhas. Aquele jovem estava ali, ele tocava harpas. O rei estava atormentado. Um jovem rejeitado, humilhado, que não tinha o direito de sentar na mesa com os seus familiares para se alimentar. Ou por muitas vezes vinha ali do pasto gerando ovelha e não tinha mais comida para comer. Mas o Senhor via ele. O Senhor estava ali forjando o caráter dele. A palavra do Senhor nos fala que ele foi levado a Saul. E quando ele tocava a harpa, ele entoava ali, Saul se acalmava. E o interessante é que quando o Senhor ordena Samuel a ungir o novo escolhido do Senhor, né? Samuel vai ali, o Senhor vai ali conversando com ele, dialogando com ele, e ele demonstra para o Senhor que eu estou com medo. Como é que eu vou chegar lá para sacrificar? O que é que eu vou falar para Saul? Ele vai querer me matar. Um homem escolhido por Deus, né? Samuel, um homem escolhido por Deus. Um homem a qual o Senhor usava para falar com o povo, e estava com medo de Saul. Quantos de nós somos escolhidos por Deus? O Senhor estava conosco e mesmo assim nós estamos com medo de cumprir aquilo que o Senhor nos exigiu. Meu Deus! O Senhor está vendo, viu? O Senhor está vendo. Não temas, porque o Senhor é conosco. O Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo. É nisso que nós temos que crer, porque quando o Senhor te envia, Ele já está lá. Quando o Senhor te manda a um determinado lugar, Ele já chegou lá há muito tempo. Ele te testa para ver a sua obediência. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor dá para ele a estratégia, né? Porque estava com medo de Saul, para ele chegar ali, diante ali, com o sacrifício. E ele vai ali à casa de Jessé. E a palavra declara que alguns filhos de Jessé eram soldados do exército de Saul. Eram homens fortes, valentes, treinados como soldados. Então Samuel já chega ali, ele já olha para o primeiro e fala, esse aqui. Deus fala, não olhe para a aparência. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos vê como homem dele. As pessoas nos julgam pela aparência, mas o Senhor olha para o nosso coração. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor não resiste ao coração contrito e quebrantado na presença dele. As pessoas olham para a gente, pastor Cristiano, e julgam a gente por um brinco, por um cabelo, por uma unha, mas não sabe quem é a gente lá no secreto, quando a palavra fala assim, entra no quarto, fecha a porta e fala com o teu pai no secreto. Aleluia. Fala com o teu pai no secreto. Glória a Deus. Para de julgar os outros pela aparência, você não sabe quem ele é diante de Deus, não. Talvez você está tocando no ungido do Senhor. E a palavra do Senhor veio
não toquei nos meus ungidos e nem contatei os meus profetas. A palavra do Senhor nos declara que ele entra ali e vai passando, né? Vai passando, passa um. Eu peguei esse cara tudo enfileirado assim. Samuel dá uma passadinha assim, olhava, eu falava, não. Ele ia, não. Ia andando, não. Acaba os jovens e tem ninguém, não tem não. Aí o pai vai lembrar. Aí o pai vai lembrar de Davi lá no pasto. Tem um lá, ó, que apacenta ovelhas lá, ó. Tem um lá. Então, Samuel fala, manda buscar ele. Porque ninguém se sentará na mesa enquanto ele não chegar. É assim que o Senhor faz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor tem um lugar preparado, reservado para cada um de nós. Ninguém precisa ligar com cadeira, porque a cadeira que o Senhor preparou para você é sua. E a palavra do Senhor nos fala, né? Imagina Davi vindo ali, né? Eu creio, né? Porque ele era um jovem pequeno, né? A palavra fala que ele era formoso. E ele chega ali não entendendo nada, eu creio que tá cajadinho ali, com a bolsinha pendurada, né? E chega lá não entendendo nada. E até mesmo assustado, porque ele poderia se aceitar à mesa, porque não era costume dele se aceitar à mesa. Ele não tinha essa prioridade, esse cuidado da família para que se aceitasse à mesa com os pais para se alimentar. Então ele até teve ficado até meio constrangido, né, com aquele comportamento ali. E aí a palavra fala, né, que o Senhor fala, é esse aí. Olha, é esse aí. Esse pequenininho aí, ó. Esse aí que às vezes dorme sem janta. Esse aí que me glorifica, esse que conversa comigo, esse aí que eu flagelo lá no braço, esse que em todo tempo me glorifica, crê que eu sou Deus, que eu sou Pai. É esse aí. E a palavra do Senhor nos declara que ele é ungido ali diante da tua família. Mas a palavra do Senhor também nos declara que vem ali uma situação a qual o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. 40 dias ali sendo afrontado por um filisteu. E a palavra do Senhor nos declara que nenhum dos irmãos de Davi, que eram preparados, que eram soldados, que eram guerreiros, se prontificaram em enfrentar aquele Golias. Não somente os irmãos de Davi, mas também nem mesmo Saul, que era o rei, se prontificou. Eles ficavam ali naquela tribulação ali, vendo aquele filisteu afrontando o povo, e eles nada faziam.